Olá, diversos players, sejam muito bem-vindos de volta. Eu sou o Diego e vocês estão no Diversos, nosso universo de entretenimento e diversão. E aí, preparados para mais umas entregas? Seguimos aqui conectando as estações rumo a Port North City. Cada passo nos leva mais perto do oeste e de resgatar a Emily, ou Amelie. Sempre me confundo. Mas é o seguinte, aos poucos a gente tá entendendo alguns dos mistérios Death Stranding, mas apenas começamos. Então se você perdeu os dois últimos episódios, tranquilo, dá uma olhada no card, depois volta aqui pra seguir com a história. Mas se você já conhece a história ou só quer ver o que esse episódio reserva, se prepara que a gente já vai começar. Só que antes, não esquece de se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar seu like. Me segue nas redes sociais e confere os links de afiliados também na descrição. Tudo pronto? Então, vamos às entregas. E aí, diversos players, tudo bem com vocês? Voltando aqui com Death Stranding. Espero que vocês estejam bem. E a gente vai seguir aqui na nossa missão. Ele não quer, mas é o que tem que ser feito. Escuta, esse não foi o nosso acordo. Você disse que faria tudo para salvar o bebê. Ivo, não dá para liberar seu filho ainda. Pode acreditar, é melhor assim. Falou a mulher mascarada que só mente pra mim. Mais flashbacks aí, hein? Ou memórias, ou sei lá, qualquer coisa. Sam, tem uma coisa que eu esqueci de falar. É sobre gerenciar os níveis de estresse do seu bebê e reduzir o risco de ataques autotoxêmicos. Você pode tomar algumas providências caso o seu bebê comece a dar sinais de estresse. Tipo quais? Como parar para cuidar dele. Ninar a cápsula, acariciar, essas coisas. Só por curiosidade, como ele está agora, hein? Antes de responder isso, Algum problema? quando me conecto ao bebê, eu vejo coisas. Que tipo de coisas? Tipo um rosto, alguém que eu não conheço me chamando. Tem uma sala também, com outras pessoas conversando, mas não entendo o que dizem. É uma interferência. Eu não te avisei sobre isso. Você está confundindo as lembranças do bebê com as suas. Flashbacks falsos, só isso. Vou explicar. Um bebê é extraído de sua matriz morta com cerca de 28 semanas e colocado numa cápsula. Para ser claro, isso acontece antes do nascimento. Seu desenvolvimento é interrompido por isso. Mas mesmo com 28 semanas, seus sistemas sensoriais evoluíram o bastante para processar estímulos externos. Ele tem plena capacidade de codificar essas informações na memória, que podem interferir na sua graças à conexão. Então quem é o homem que eu vi? Alguém da equipe médica, talvez, ou um técnico de bebê. Faz diferença. Já faz um tempo que esse bebê está em circulação. Passou pelas mãos de muita gente. Como eu vou saber quem foi mais marcante? Você é o especialista. Ninguém é especialista, Sam. Bebês foram desenvolvidos há décadas em segredo. São como caixas pretas em essência. Podemos usá-los, mas não os entendemos de verdade. Acredite, estou tentando aprender mais. Só que quase todos os registros antigos sumiram. Se eu descobrir alguma coisa, eu te conto, tá? Dou minha palavra. E aí? Agora a gente aprende a acalmar o bebê. Bem-vindo, Sam Porter Bridges. Eu já mostrei pra vocês, né? A gente tira ele daqui da cápsula. Consegue embalar, ó. Peguei até coraçãozinho ali. É bem louco. Esse jogo é muito bom, gente. Nossa, sem palavras. Sam, cheque a lista de pedidos no terminal de entrega. Ok, Die Hardman. Não, esse não é o Die Hardman. Enquanto descansava, fiz um diagnóstico de rede. Monitoramento de Kirai e sistemas holográficos normais. Infelizmente, nossa impressora quebrou. Eu sei, depois de todo o trabalho que teve para trazer os materiais. A culpa é nossa. A gente encomendou uma peça, mas nunca chegou. A impressora precisa disso para se comunicar com a rede Kiral. Os Molas devem ter roubado. Tenho certeza que atacaram o portador. Minha suspeita é que levaram a zona de entrega deles, que fica bem no meio do território inimigo.
Será que você não topa roubar nossa propriedade de volta? Não conheço ninguém mais qualificado que você. E aí, ladrão que rouba de ladrão, né? Então, beleza. Vamos ver aqui o que nós temos. Vou pegar as cargas. Vou fazer as entregas das cargas que eu acabei de pegar. O negócio aqui é nunca deixar a carga parada, tá, gente? Por fim, a gente vai pegar aí a nossa entrega. Recuperação de interface de impressora Kiral ou coletar cristais Kirais. Dá pra gente fazer os dois, tá? Só que um é de um lado, outro é do outro. Então eu vou fazer o primeiro que ele pediu pra gente e depois eu faço o de coleta, tá bom? Ambos são de missão, ó. Tem uma linha dourada, né, passando por ele. Daria pra pegar as duas, mas eu não recomendo fazer isso, porque você fica atolado, a não ser que seja na mesma linha, pra você fazer uma, já fazer a outra e depois voltar de uma vez, né? Vou fazer esse aqui primeiro. Então a condição é trazer 50% da carga, né? O dano de 50% é aceitável. Recuperar a interface da impressora. Beleza, você precisa recuperar a interface de impressora Kiral que foi roubada pelos mulas. Cuidado, os mulas sofrem de síndrome de drones e não desistirão facilmente das cargas. Assim que recuperar a interface, conecte a impressora à rede. Esse aqui é o item, né? Ele pesa 30 kg. E a gente ganha um CQP para ajudar na missão. Tá ótimo, vai ser essa aqui primeiro, para não confundir. Então a Mama pôs um diagrama de torre de vigia no seu CQP. Se não tiver com você, pode fabricar um. Nunca se sabe quando vai ter que reconhecer uma área. Ser bem sincero com vocês, só usei aquela vez que eu mostrei pra vocês. Isso aqui é uma granada que é feita pelos nossos fluidos, né? Agora eu tô confundindo o nome dos personagens, gente. Eu não sei se o Die Hardman é o da máscara ou se é o outro cara que falou com a gente do banheiro. Mas enfim, é esses caras aí. Então vamos sair aqui. Eu peguei metal, mas metal a gente não precisa levar, tá, gente? Então, ó, tem essa opção de reciclar aqui. Reciclar metais. Mais pra frente vai fazer sentido isso, porque a gente ganha recursos que a gente tem que usar, né? Ó, tem um xizinho porque dá pra cortar, tá, gente? Agradecemos pelo seu apoio constante. Eu vou ver como é que eu vou fazer a edição disso pra ficar o mais orgânico possível, tá certo? Mas por enquanto, vamos lá. Vamos se concentrar aí no lance da impressora, né? Descanso recomendado. Continue persistindo. Na dúvida de pra onde ir, é só abrir a bússola. A gente tem que ir pra lá, ó. Estão vendo uma botinha ali embaixo, ó? Aquela botinha é a qualidade do nosso calçado, tá? Tá passando um carro de som aqui na rua, gente. Seja por regra ou hábito, a maioria dos mulas leva remessas roubadas para casa. Encontre a caixa e pegue a carga de volta. Simples assim. Mas cuidado, eles estão armados. Se isso der errado, esteja pronto para lutar. Gente, se algum som vazar do carro de som, vocês me perdoem, tá? Fechei o microfone aqui pra
Não vazar o som, porque passou embaixo do prédio aqui. Eu nem sei se vazou alguma coisa aí. Se vazou, me desculpem de verdade, tá, gente? Então, vamos lá, aqui. Isso aqui é o scanner deles, ó. Zonas de entrega dos mulas sempre tem gente. Cuidado pra não te acharem. Seja discreto e ande devagar pra não fazer tanto barulho. Por esse lado aqui, por dentro da caverna. Pra vocês verem como é lá dentro. E tem um item lá, tá vendo? Não se preocupe em pegar tudo que tá na tela, tá, gente? Falei, não se preocupe, peguei, né? Ó, o item tá ali em cima. Tem que lembrar que a gente precisa pegar um item específico. Tem que sair daqui com ele pra fazer a missão. Ele tá sinalizado ali, ó. Que eu tô dando joinha é pra quem andou aqui antes de mim. Você criar um caminho seguro que as pessoas possam usar. Elas podem passar por onde você passou e dá um like pra você. É bem legal, né? Tá, beleza. Que a gente precisa estar aqui. Por incrível que pareça, não vejo nenhum mula. Que é ótimo, né? Diga-se de passagem. Ah, olha um aqui. Tô vacilando, isso sim. Aqui, ó. Cordão. O cordão é o mais efetivo para você usar por enquanto, tá? Porque se você, de alguma forma, matar esses personagens, você pode gerar problema, gerar uma cratera, né? Então, sempre opte por ataques não mortais. Então, ó, isso aqui a gente precisa entregar. Lembra que eu falei para vocês não se preocuparem em ficar pegando tudo? Aqui é onde dorme o perigo. Porque vai dar vontade de pegar tudo. Eu tô quase no meu limite, ó. Meu limite é 120. Tô em 118. Aqui eu ainda consigo andar com dificuldade, mas eu consigo andar. O problema é, se eu ultrapassar isso, aí eu já tenho dificuldade para andar. Então o restante das coisas eu não vou pegar. E vou embora. Eu tento sempre pegar o melhor caminho que vocês puderem aí, né? Pra favorecer vocês, claro. Ó, o mula me viu, ó. Tá vendo lá embaixo ele? O problema é, ele vai fazer de tudo pra pegar de volta a carga. Beleza, Sam. Pega a carga e dá o fora daí. Tá de boa, às vezes eles jogam a lança deles e tal, mas aqui vai dar pra passar tranquilo. Vou dar uma olhadinha às vezes, porque pode ser que eles estejam bem perto, né? Desequipar a corda, senão eu não consigo me mover. Não é uma batalha difícil, tá, gente, contra eles. Mas eu não quero fazer agora, não. Basicamente você equipa a corda. Vamos ver onde ele tá. Vou fazer aqui pra vocês verem. Equipa a corda e espera. Ó. Viu? Quando ele vier, você aperta o botão. Aí ele dá uma desequilibrada, você vai e finaliza ele. Bem tranquilo, né? Aqui ele não vai vir, então pode seguir aqui. Ó, o desconhecido deixou uma corda aqui pra gente, ó. Se você tá online, você tem uma série de benefícios de pessoas que ajudam, tá?
Jogar esse jogo offline... complicado, viu? Porque aí só tem as coisas que você criou, né? Ó, ele ainda fez questão de colocar bem pertinho, ó. Mulas. Esses malditos viciados em carga. Que desgraça ter que lidar com essas merdas. Antigamente, as IAs cuidavam de tudo. Entregas eram feitas por veículos automáticos e drones. A gente relaxava e eles trabalhavam. Foi revolucionário. Quase uma singularidade. Tinha tudo pra dar certo. Mas não deu. As pessoas não gostaram da exclusão do elemento humano da indústria de serviços. Então, após uma reflexão, revertemos isso. Criamos empregos que ninguém precisava e os demos a quem não conseguiria viver sem eles. Daí virou uma bola de neve. Agora existem seitas de malucos ladrões de carga viciados em confiscar remessas. Predadores sempre de olho no próximo portador. Não seja a próxima vítima. Ok. Bom que essas conversas levam a gente a conhecer um pouco mais da história, né? Quando você dá essa chamada, se tiver outros jogadores próximos, eles respondem. É bem legal. Senão vai ser só sua voz mesmo. Vê que esse personagem desconhecido, ele tá em todas, né? Descontaminando o tráfego liberado. Bem-vindo, Sandporter Bridge. Beleza, a gente vai entregar agora, né? Aí você escolhe o que você quer entregar. Vou começar pelo chip. Valeu, hein? Quebrou um galhão. Dados de chip de memória restaurados. Agora os seguintes dados podem ser vistos nas suas algemas de elo. 7 samurais. Agradecemos sua... É Die Hartman o nome desse personagem que passou agora. Então aqui tem as entregas de carga perdida que a gente encontrou dentro da caixa deles, né? E a que ele solicitou. Posso entregar todas de uma vez. Ó, aqui devolver. Ou eu posso tirar daqui e devolver depois. Essa ceninha não é obrigatória, tá, gente? Mas eu gosto de ver a caixa indo lá pra dentro e tal. Tá na hora de botar a impressora Kiral pra funcionar. Foi mal por ter te dado tanto trabalho, mas acredita, vai valer a pena. Excelente, a unidade não tem nenhum arranhão. Nunca duvidei que você faria isso por nós. Beleza, vamos ver se a gente ganha mais uma estrelinha. Sam, como estão os sapatos? Devem estar só o pó, considerando as condições atuais. Nada é pior do que sapatos caindo aos pedaços durante o trabalho. Se continuar assim, logo vai estar sem condições de andar. Botas serão adicionadas aos suprimentos. É um modelo padrão da Bridges. Devem servir. Você sempre deve levar um par extra. Mas, se esqueceu ou a coisa ficou feia, pode criar outro no terminal em uma das nossas instalações. Beleza, habilitou aí bota pra gente, né? Novos dados de entrevista, a necrose e a visão de vida e morte dos egípcios antigos, 2 anos atrás, centro de distribuição a oeste de capital Knot City, a rede Kiral 1. Quando a gente for no quarto, a gente dá uma lida. Tô bem, Sam. O seu nível de conexão tá aumentando. Conforme seu nível de conexão aumenta, mais recursos ficarão disponíveis para você nas instalações. Isso é muito importante. E aumenta o nível de rede para a gente usar também. Aumentar seu nível de conexão com uma instalação possibilita que mais materiais sejam armazenados lá e estejam disponíveis para uso. Além disso, novos recursos podem ser oferecidos pela Bridges. E pode até ser que você receba um presente ou outro. Aqui é um holograma que você coloca, né, para personalizar.
Aí é a banda, né? Ele aumenta a banda lá. Agora tá em 2.720, né? Pode construir mais coisas. E é isso aí. A gente tá com 3 estrelinhas para 4. Até a próxima. Até. Parabéns, Sam. Ganhou acesso a uma impressora Kiral. É um dispositivo muito útil que só funciona graças à utilização que nossa rede faz da praia, permitindo transferir grande volume de dados instantaneamente. Já que normalmente essas transferências levariam horas, talvez dias, alguns especulam que a rede Kiral seja essencialmente uma máquina do tempo que pode transmitir dados para o passado. Só sei que devemos entender a natureza fundamental da rede e da praia que passamos a usar. Nossa relação é comparável à do homem primitivo com fogo. É útil? Bastante. É perigoso? Sem sombra de dúvida. Seja como for, vimos que a recompensa vale o risco. E como as EPs estão ligadas à praia, é evidente que mais estudos e experimentos podem trazer vários benefícios. O mesmo pode ser dito sobre você, é claro. Fica tranquilo. Eu te informo o que descobri. Tem a minha palavra. Bom trabalho. Beleza. Pedido disponível. Acesse o terminal de entrega para obter mais informações. Agora vamos ver aqui o que nós temos. Fabricar equipamento. Temos a bota, né? E armário compartilhado, ó. A gente não tem nada aqui para receber. Mas vamos aí reciclar algumas coisas. Por exemplo, esses metais. Show, vamos ver aqui o pedido para o Sam, que é o de resgate dos cristais de Kiralium. Então aqui a missão é coletar 1 quilograma, não? CG eu não lembro o que é. Enfim, colete 1 ou mais de cristais quirais e recicle-os usando o terminal de entrega no centro de distribuição a oeste de Capital Knot City. Cristais quirais são muito valiosos e são geralmente encontrados em locais onde há muita chuva temporal. Ele vai dar um CQP pra gente. Maravilha. Se a gente quiser fabricar alguma coisa, né? Tem uma bota pendurada aqui, ó. Aqui, ó. Bota de mula, então quando a nossa bota estiver acabando, a gente recicla e equipa outra. Isso aí que tá na sua mão é um coletor de cristais. Como o nome diz, é um depósito seguro para qualquer cristal que você pegar. Me permita descrever melhor. Cristais quirais são dourados a olho nu e geralmente têm formações parecidas com nossas mãos. Rochas e detritos tendem a flutuar pouco acima do solo. E são mais comuns em áreas com alta precipitação. Entendeu? Chuva, rochas flutuantes e marcas de mão douradas. Esse é o trio. Procure essas 3 coisas e vai achar os cristais. Se tem observado bem, talvez já saiba onde procurar. Agradecemos. A gente achou realmente, mas não tinha como coletar, né? Escaneando agora. Tenha uma viagem agradável. Essas missões são bem de boas, é só ir aonde tá sinalizado, né? Restrições a armas revogadas. A nossa moto aí futura. Sam, cristais quirais são bem pequenos e difíceis de enxergar a olho. Eu aconselho que use seu Odratec para poder se orientar. Se quiser examinar uma área maior, considere construir uma torre de vigia e utilize os sensores.
Ó, a gente já achou 2 aqui, ó. A gente já coletou o que ele precisava. ó. 57. É só voltar. Ó, tem mais um pouquinho ali no outro lado. Esses cristais de Kiralion, eles são muito úteis ao longo do jogo inteiro, tá? Então quanto mais tiver, melhor. Escaneando agora. Escaneando imediatamente. Sam, entregar cristais Kirai é meio diferente, né? Mas o processo é bem simples. Acesse o terminal de entrega e selecione reciclar para deixar qualquer cristal Kirai. Ele é meio que o capitão óbvio, né? Mas vamos lá. Então a gente vai deixar lá. E acabou. Tem alguns cristais Kirais para nós? Esses cristais só se formam em lugares com níveis elevados de Kirai. Então, será que a expansão da rede tem alguma relação? A carga é boa. Tenho bastante para pesquisa. Vamos cuidar bem deles. Maravilha. Tirei um A, poderia ter tirado um S, mas para tirar um S tinha que pegar mais, né? Tem novas entrevistas. Agora é possível usar cristais Kirais em todas as instalações afiliadas à UCA. Houve um aumento na quantidade de materiais que pode ser usado no centro de distribuição a oeste de capital Knot City. Equipe seu CQP e pressione para baixo para selecionar. Agora a gente tem ponte. Uma nova opção foi adicionada aos terminais de entrega, receber materiais. Cristais Kirais em excesso podem ser depositados nas instalações. Serão agregados ao estoque de cada uma. Esses estoques locais incluem materiais que você pode usar para fabricar equipamentos. Beleza. Aumentamos mais um nível aí. Recebemos o título de manejador hábil. E aí? Conquistando o nível 10 de volume de entrega. Agora você pode carregar mais cargas. Por isso que é importante sempre estar entregando as coisas, tá, gente? Ah, antes que eu me esqueça. Isso é para você. Aí, vemos até um presentinho. É um spray de reparo de recipiente para reparar os de carga. Resolve a degradação causada pela chuva. Útil se você e a carga tiveram problemas. Nós adicionamos à sua lista de suprimentos. Estará disponível assim que precisar. Esses sprays são muito bons. Vou até pegar aqui. Às vezes você pega uma carga meio estragadinha. Você dá um jeito nela. Até mais. Níveis altos de Kirai são ligados ao aumento na formação de cristais. Também pode ser resultado da expansão da rede. Mas não se preocupe, a densidade Kirai local mantém um nível aceitável. Se encontrar mais, pode pegar. A recompensa vai ser boa. Se achar mais cristais Kirais, pode entregar em uma das nossas instalações. Também pode depositar outros recursos junto com itens que não precisar. Tudo tem o seu valor. O que não tem mais uso no estado atual pode ser decomposto e aproveitado em P&D e outras áreas. Muito bom. A gente tem mais 3 pedidos. Eu vou fazer o seguinte, eu só vou entrar no quarto quando for para finalizar mesmo, tá, gente? Ou quando for obrigado. Colocamos um diagrama de ponte no seu CQP. Primeiro passo é criar os alicerces. E depois tem que fornecer materiais adicionais para concluir a obra. Muitos rios e canyons precisam de uma boa ponte. Caminhe por uma que construiu e garanto que vai ficar feliz de ter feito esforço. Experimente.
Certo. Então, olha lá. O alicerce de uma ponte, assim como o alicerce for colocado, adicione materiais para subir o nível da estrutura e concluir a construção. Ao construir uma ponte, use o L2, segure o triângulo para selecionar o comprimento. Dá para aumentar e diminuir ela. Interessante. Eu não lembro se isso já estava habilitado quando eu joguei. Então, CQP eu já tenho, não preciso de mais nenhum. Fabricar nada. Sempre dá uma olhada aqui para ver se tem alguma coisa para receber, ó. Vamos lá, vamos ver os pedidos que nós temos. Essa aqui vai ser a última missão, né? Que a gente vai... Eu vou deixar reservada aí pra gente fazer por último. Tem uma de coleta. E construir uma ponte. Como ela já tinha mencionado a ponte, a gente pode construir a ponte aqui e depois fazer essa aqui. Por fim, chegar a essa. Bem, os primeiros vídeos são aquilo, né, galera? É adaptação. Então eu vou fazer essa aqui primeiro. Depois eu pego a outra. Então, para saber mais sobre a fábrica destruída na cordilheira perto do centro de distribuição, a oeste de Capital Knot City, você precisa recuperar uma carga que se encontra perto da entrada da fábrica. Mas tenha cuidado. Parece que várias mulas montaram acampamento na fábrica. Aí é um pouquinho mais de história, né? Arma a Mazer e uma escada. Legal. Essa missão é nova, tá, gente? Não tinha quando eu joguei. Vamos te dar uma arma Mazer. Essa arma não letal de curto alcance incapacita inimigos com uma carga elétrica intensa. Não esquece que ela funciona com energia de bateria. Devia ir no campo de tiro para se acostumar a usar ela. Use o terminal para ir até o campo quando quiser. Ah, legal, olha. Um monte de coisinha nova. Pedido atribuído. Olha lá, agora dá para visitar o campo de tiro, vamos ver. Ir para o campo de tiro. Uau! O campo de tiro. Esse é o campo de tiro. Aqui você pode testar as armas dispostas atrás do Sam e fazer experiências com os vários recursos dela. Após escolher uma arma, segure para a direita e pressione o direcional para equipá-la. Acesse o terminal em frente ao Sam para participar de exercícios com realidade simulada, fazer armas e alvos voltarem ao estado original ou sair do campo de tiro. Exercícios. Ah, é para usar a arma, né? Legal. Nossa, isso aqui é muito bom. Não precisa aprender nada na raça mais. Destrua todos os alvos e vá até a área de objetivo. Aí, tem que equipar a arma, né? Lógico. Oxe, não tinha... Ah, tá andando. Poxa, que legal isso aqui, meu. Tem nada ali. Essa arma mesmo é uma arma que não tinha quando eu joguei. Faz parte do novo. Essa aqui é a versão do diretor, né? Essa aqui é... Como é que chama quando é refém, né? Quando você desequipa uma arma, ele anda mais rápido, tá, gente? A mira subiu muito aqui.
Ixi, tá faltando um alvo. Ah, tá ali no fundo. Boa! Desequipa pra ir mais rápido, né? Aí, curti, viu? Bacana. Vamos ver o que a gente vai ganhar aí. Aí, tirei um A, hein? A passa de ano, né? Bem, dá pra repetir? Não vamos repetir, não. A ideia aqui é conhecer as estruturas, né? Tem mais exercício aqui, ó. Aí ele mantém a sua classificação, então dá pra vir fazer depois, se quiser, né? Vamos ver como ela funciona em mulas agora. Beleza. Então vamos equipá-la. Temos um aqui. Opa! Sai fora! Nossa, tá cheio de ação agora o jogo, bem legal mesmo. Agora não dá nem pra falar que é simulador de correios. Aê, já foram todos. Fico pensando como seria o Metal Gear Solid hoje em dia. Ah, é, conseguimos um S. Pato do Ludens amarelo. Não, a gente já conseguiu o S. Até parece, né? Se tivesse conseguido um C, eu não ia fazer de novo. Cordão, neutralize todos os mulas, ó. Acho que aqui já ensina a gente a usar o cordão. Nada como aprender com os profissionais, né? Bem melhor do que o resumo que eu dei pra vocês. Aqui a gente equipa o cordão. Opa, já me viu, me ferrei. Já deitou. Opa, sai fora. Viram que não tem dificuldade, né? Não precisa ficar se preocupando com o tempo certo do parry, nada disso. Atacou, ele vai dar uma travadinha. Você reage e trava eles. Ah, o cara tá com medo, ó. Venha. Eu só não consigo imaginar como que ele consegue só desmaiar o cara, né? Se sou eu não ia conseguir dosar a força, não. Falta só mais um. Nossa, nem se mexeu. Esse aqui tá com problema na IA, hein? Ó, um S. Fiz mó bagunça e ainda consegui um S. Muito bom. O que mais nós temos aqui? Vamos ver. Exercício com classificação. Dispute com outros jogadores pelos melhores resultados nos exercícios. Vamos ver como é isso. Nos exercícios com classificação, você compete com outros jogadores pela maior pontuação total. Os detalhes exatos de cada exercício com classificação variam de um evento para outro. Ao fim de cada evento, são concedidas medalhas e emblemas especiais para aqueles que conseguiram os melhores resultados. Olha aí.
E o que vai ganhar se conseguir? Ver as recompensas. Ah, você ganha materiais. Olha aí. Muito bom. Ah, interessante. Acho que vale a pena, né? Vamos ver como é que funciona isso. Ah, é o mesmo que a gente fez. Legal. É o mesmo que a gente fez, só que agora vale material. Nossa, que bom, porque tinha horas que a gente ficava sem material nenhum pra usar. Aí tinha que ficar fazendo malabarismo pra resgatar, sabe? Vamos ver... Errei. Nossa, eu tava crente que eu tinha acertado ali, hein? Não tem nada. Ó, headshot. Boa. É que a gente não tá tão mal, né? Descer aqui. Calma, Sam, no degrau. Vou pegar por aqui, ó. Boa. Acho que foi o melhor tempo, né? Comparado ao anterior, né? Aí, ó. Esse é um bom tempo. Pronto. Aí deu pra subir de nível de novo. Manejador perito. Agora você receberá mais curtidas. Recompensa dos pedidos com classificação. No fim de um evento, sua classificação final será determinada e você receberá recompensas com base nela. As recompensas ganhas a cada classificação confirmada poderão ser vistas na tela de resultado de classificação possível, que aparece quando você conclui um pedido, nas algemas de elo, selecionando pedidos ou pedidos com classificação, e depois quadrado, ver recompensas de classificação, selecionando ver recompensas de classificação na tela de recompensas do desafio classificatório. Você poderá ver as medalhas e emblemas que ganhou até o momento na seção Nota de Portador, na tela de elos sociais. Tudo bem, eu fiquei entre os 30% e 50%, tá bom. Mas aí se você quiser se empenhar mais e subir para 1%, aí é com vocês. Vamos terminar? Tá boa, né? Já dá pra gente ir lá fazer a missão. Eu acredito que a gente venha a ter mais eventos como esse à medida que a gente vai recebendo novos equipamentos, né? Vamos ver aqui o que nós temos. Aqui, agora já habilitou, ó. Receber recompensas de classificação. Os pedidos do Sam. A gente tá com esse aqui, né? Vamos lá coletar, então. É que a gente tá com um monte de caixa, né? Por quê? Pedidos com classificação. Para se classificar e comparar seu desempenho com o de outros jogadores, aceite um pedido de classificação ou faça um exercício no campo de tiro quando esses eventos estiverem disponíveis. Sua classificação final será determinada no fim do evento e, dependendo do seu desempenho, você receberá emblemas e medalhas para colocar na sua tela de elo social. Ah tá, esse que a gente já tinha visto. O novo evento com classificação está disponível. Selecione pedidos de classificação nas algemas de elo para vê-los. Não, não é para isso que eu vim. Eu quero ver as minhas cargas. Tá. Tem um monte de CQP aqui. Acho que eu não vou precisar disso tudo não, viu, gente? Vou fazer umas doações aqui para variar, né? A gente pode reciclar e receber equipamento, receber recursos, né? Ou doar. Então eu vou ficar com essa granada aqui. Uma escada é sempre bom ter. O CQP também é bom. Um spray de reparo é suficiente. Uma âncora que tem escada demais, né? Outra âncora aqui. Vou entregar essas coisas aqui, ó. Pronto. Vou dar uma esvaziada, né? Beleza, bora. A gente ganha curtidas por compartilhar itens, ó. Descanso recomendado.
Aí tem lá, como é de coleta, ó. O desenho dela é diferente, tá vendo? Restrições a armas revogadas. Essa área é uma área nova. Eu não lembro dela, não. Confesso que uma motinha ia dar um adianto, hein? Sempre escaneia a área pra ver se encontra aquele esquema de Kiralion, né? Ó, ali tem uma caixa de correio com alguma coisa dentro, ó. E é pra captar o Knot City aqui pra trás, né? Onde a gente tava. Já, a subida é longa, hein, galera? Ó, sempre que achar Kiralion no chão assim, pega, tá? Deixa passar, não. A gente pode pegar na volta esse item, porque aí já vai estar no caminho, né? Se a gente tiver espaço, a gente pega. Até esse tipo de estratégia a gente tem que pensar, tá, gente? Ó, esse golpe também é novidade. Está bom. Ele ganhou uma série de coisas novas que não tinha, gente. Caracas, eu tô impressionado. Todas essas caixas, se a gente quiser pegar, a gente pega na volta, tá? Melhor. Aí sim. Tá com 69 no total já. Esses itens aqui, ó, de chinelinho, o que acontece? Às vezes você tá sem bota e essa planta serve de bota. Tem que ficar andando descalço. Ó, ali é uma unidade de um Prepper, ó. Pan de Ludens. Lembra que eu comentei que às vezes tem algumas caixas que a gente acha no chão? É geralmente para encontrar essa galera aí. A gente entrega e faz uma conexão com eles. Bem legal. Mas não agora, né? Agora o nosso objetivo é outro. Além do que, a gente precisaria de um item para entregar para ele, né? Ele é colecionador, aquele cara. Subindo. Sempre pega esses itens, eles não pesam, tá, gente? As sandálias. A gente quer estar ali naquela caixa, ó. Tá piscando mais forte. Carga para entrega, ó. Então primeiro a gente vai na fábrica, depois a gente volta e vê essa caixa aí. Certo. Daqui a pouco você encontra a carga. E com certeza uma cambada de mulas. Fique escondido e tenta não fazer muito barulho se eles estiverem por perto. A gente Pode não deixar. quer que isso dê errado. Não vai dar não, vai dar tudo certo, ó. Essa arma aqui é bem boa. Ó, temos aqui um mula. Se a gente falar um mula, não é tão ofensivo quanto falar uma mula, né? Isso foi mais eficiente no treinamento, hein? É, mas chamou atenção, ó. E não é legal. Se fosse a corda, não chamava atenção. Nossa, no coco. Choque no coco. Boa. Próximo. Nossa, sensacional essa arminha. Meio roubada, eu acho. Mas eu não me importo, não. Acabou a música de tensão, acabaram os inimigos. Mas por via das dúvidas, sempre fico olhando em volta do personagem, porque ficam uns sinais vermelho, amarelo, indicando que tem inimigo por perto. Tô no lugar certo, gente? Acho que não, hein? Ai!
Um buraco. Ups. Um buraquinho aqui. Não sei o que essa gente faria assim. Poxa, Sam, também não sei, viu? E o ator tá no Brasil, né? Pra CCXP. O Norman Reedus. Então, ó, aqui a gente pode pegar esses itens. E também a gente poderia pegar esses materiais. Só que eu vi que tem carga perdida. Então eu vou priorizar as cargas. Porque as cargas aumentam o meu status como entregador. Aí os materiais a gente consegue encontrar em qualquer lugar. Boa, Sam. Eu sabia que você ia conseguir. Parece que a entrada tá trancada. Se bem que nosso plano não era entrar agora. Não adianta ficar aí. Leva essa carga de volta pra distribuição. Poxa, eu queria entrar pra ver. Ó, o calçado tá quase inutilizado. Tem botas de mula. Metais, beleza. Essas estrelinhas assim, ó. Que é muito Metal Gear Solid, né? Significa que eles estão desacordados, tá? Mas não estão mortos, só estão desacordados. Agora a gente vai descendo lá pra cidade, né? Como tem uma estradinha aqui, nem precisa ficar muito procurando um melhor caminho, né? Vou tomar cuidado para não escorregar. E na dúvida, sempre segura os gatilhos. Aí você consegue se manter equilibrado. E agora um musicão pra gente acompanhar aí a caminhada. Lembrando, gente, que a qualquer instante eu posso ter direitos autorais, tá? Então eu vou deixar a música porque eu gosto. Mas aí eu conto com a colaboração de vocês aí pra engajar bem o vídeo, tá bom? Lembrando que o peso, às vezes, pode nem ter dado, tá? Só que você só tem um limite determinado de cargas que você pode carregar. A quantidade de caixas, sabe? Então até isso você tem que contar. Correr naquela direção ali, ó. Sempre come os criptobiontes. Eu, pelo menos, sempre como, né? Quando se você tiver com problema de energia baixa, ele restaura um pouco a energia. Vou tomar uma aguinha aqui, pra energético. Pra dar um gás. Vocês viram que as caixas estão todas bagunçadas nas costas dele, né? Isso aí é péssimo pro equilíbrio. Vamos ver. Ai! Ver o que tem nessa caixa aqui. Desculpa aí cortar a onda. Não tem nada. Vamos ver no armário privado. Ah, tem botas, olha aí. Vou pegar. Vamos dar uma acertada nessas caixas, né? Lembrando que as entregas que a gente faz de itens perdidos pode ser entregas que a gente nem habilitou ainda pra gente, tá? Não quer dizer que a gente vai perder a oportunidade de fazer as entregas, tá bom? A missão ela habilita pra todos os jogadores. Dá pra repetir também missões. Dá aqui um quiralhãozinho. Opa! Aí não deu porque perdeu o equilíbrio. Ai! Então, isso acontece, tá? Acontece com frequência? Não, mas acontece. Bom que dá pra gente vir aqui e pegar
Ah, é bom que dá pra mostrar outra coisa pra vocês também. Lembra do spray de reparo? A gente consegue reparar a caixa. O que acontece? O dano vai primeiro na caixa, depois no item. Agora eu não sei com relação à queda. Eu acho que queda danifica o equipamento. Os itens de entrega, né? Mas ali eu vacilei também. Na dúvida, ó, é só andar onde tá azulzinho, gente. Se tiver azulzinho, beleza. Esses pontinhos vermelhos quer dizer que ele pode tropicar, sabe? Olha lá, ó. Oi. Essa é pra você. Deixar um like aí pra galera, né? Poxa vida. Verificando o ID. Aprovado. Armas detectadas. Todas as armas ficarão fechadas. Antes de produzir conteúdo aqui pro YouTube, gente, eu ficava meio aborrecido quando eu ouvia o pessoal pedindo, sabe? Tipo, deixa o like, se inscreve, não sei o quê. Comecei a estudar e realmente, gente, é muito importante. É por isso que eu sempre tenho a oportunidade de agregar no conteúdo da pessoa, dando like ali, favoritando e tudo mais, eu faço. Principalmente se eu gosto, né? Não adianta também você querer ajudar sendo que você não gosta, né? Você acaba atrapalhando. Então vamos fazer as entregas aqui. A gente vai devolver essa carga. Vai fazer a entrega geral aqui. Vamos ver, né? De repente não caiu o nosso rank porque a gente caiu no chão com a carga. Já voltou. Bora? A entrega está em ótimas condições. Tá lá, 6% danificou. Nossa, foi bastante, gente. Não caiam, é ruim quando cai. Os esqueletos ativos se prendem nas suas pernas para aumentar a força e facilitar o movimento. Esse modelo aí deixa você levar cargas mais pesadas e ajuda a manter seu equilíbrio. Com o impulso, você vai se mover um pouco mais rápido, mas isso gasta energia, claro. Esse modelo básico não se destaca em nada, mas ele é resistente e usa pouca bateria em comparação aos outros. Ou seja, é bem melhor do que contar só com as pernas. Veja você mesmo. Mas com certeza eu vou equipar. A gente ganhou uma arma também. Uma nova música pra escutar. Gente, eu recomendo, se vocês estiverem jogando, escutem as músicas. São muito boas. Muito boas. Normalmente quando você vai lá pro quarto, que você tem um monte de coisa pra ler, é porque eu geralmente deixo tudo pra ler quando eu vou pro quarto, né? Antes que eu me esqueça. Isso é pra você. Então vale a pena, porque você deixa a música rolando e vai lendo, né? Eu não vou fazer isso aqui porque o vídeo já tá em vias de tomar uns copyright da vida, né? Aqui é uma carga perdida pro... Olha aí, pra onde a gente vai ainda. Nem habilitou, já tá aqui a carga dele, ó. Ou habilitou essa aí? Agora eu fiquei confuso. Capital Knot City é... Ah, tá, é de onde a gente veio, né? Já tá habilitado. Ó, o esqueleto de apoio tá aqui. A gente já pode até equipar ele, ó. Aí, ó, bonitão, equipado. Deixar equipado. Eu vou trocar as botas também. Dá pra colocar o calçado, ó. E o que mais nós temos? Os itens equipados não fazem peso, tá, gente? Até a próxima. Bom trabalho. Obrigado. Vamos ver aqui o que nós temos. Primeiro, receber as cargas que tem por aqui, né? A gente nunca sabe o que a gente pode encontrar. Vocês viram que aumentou um pouco a quantidade de peso agora que a gente pode carregar? Bacana, né? Beleza, aqui já foi. Fazer entrega de carga perdida, claro. Sempre façam, tá? A não ser que vocês tenham a intenção de ir lá pessoalmente. Aí não precisa fazer a entrega em qualquer lugar, né? Olha lá, a gente ganha miscelâneas. Vamos ver o que nós temos aqui. De novo,
Novo é sempre tá nessa guia aqui, né? Tem a arma e o esqueleto, beleza? No quarto... Ah, tá. A gente tem que descansar, né? Mas vamos ver aqui o que a gente tem primeiro pra fazer, porque a gente ainda não tá cansado, né? Muito cansado. Vamos construir essa ponte. Conclua a ponte na área designada. Outros portadores poderão usar a ponte que você construir. Por isso, esse pedido pode fazer uma grande diferença para muitas pessoas. Materiais necessários para concluir a ponte. 80 quilos de metais. E já começa a ter a necessidade de levar materiais, né? E por fim vai ser essa entrega da unidade de energia eólica. Esse pedido tem uma carga pesada. Completá-lo a pé pode ser difícil. Deseja aceitá-lo? Sim. E é só conta e risco, tá, gente? Mas dá pra saber se dá pra levar, ó. Ó, já vi aqui que vai a mais. Mas por que que vai a mais? Eu tô carregando material que não é pra eu carregar. Eu já resolvo isso. Aqui é o seguinte, se você tá com mais peso do que você aguenta levar, ele não consegue andar direito. Mas a questão é que eu peguei muito item daqui, né? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou reciclar alguns. Então, ó, esse aqui, por exemplo, eu vou reciclar. Certo? Que eu não vou precisar dele. Agora 2, 4, 6... É, tá faltando metal aqui, não tá não? Tá aqui pra baixo? Nossa, são 80 quilos de metal, não é? Estranho, acho que tá faltando. Bem, de qualquer forma, tá aí. Vamos levar o que tá aqui. Ah, não, tem mais... Não, esse aqui foi eu que acabei de colocar ali, né? Bem, se a gente precisar, a gente pega. Não tem problema, tá, gente? Só pra dar uma aliviada no peso. Nem que se a gente fizer trocar assim, ó. E pegar esse de 1000, vai dar e sobrar, né? É, acho que a gente fazer assim fica melhor, né? É muito bonita essas caixas, né? Beleza. Certo, agora a gente pode ir lá e construir a bendita da ponte, né? Sua contribuição. É que ele tá mais pesado, né? Caminhando agora. Tenha uma viagem agradável. Mas tá mais equilibrado também. Ok, Sam. Vá até a área designada para a construção da ponte. Os Nossa, é do lado. tá lá. Com a sua ajuda, vai ficar pronta rapidinho. Eu tinha esquecido que era do ladinho. Não, aí, velho. Acesse para enviar materiais adicionais. A usina eólica é lá pra frente, ó. Sam, parece que achou o local. Deve ter um terminal por perto. Acesse para enviar materiais adicionais. Boa, vamos lá. Então a gente seleciona aqui. Completar estrutura. Adicionar materiais. Excedeu. O que excede se perde, tá, gente? Sensacional esse negócio, né? Olha. Se fosse assim, seria tão bom, né? Maravilha. Boa, Sam. Essa ponte vai facilitar para muita gente. Pode ter certeza que todo mundo que passar por aí vai aproveitar ela. Fique atento a outros pontos que podem se beneficiar de pontes. Desmontando existe. Descontaminando traja. Liberado. Bem-vindo, Sam. E lá vem o carro de som de novo, gente. Sam, novo pedido para você.
A gente tem mais uma entrega e mais um nó pra fazer. Assim que der, cheque o terminal. Muito conveniente pra ele, né? Ele falou que tinha mais uma entrega, né? Mas essa aqui é a última entrega, né? Já tava aqui. Deixa eu dar Hartman, tá doidão já. Então vamos lá. Essa entrega é o quê? Uma unidade de energia na usina eólica e conecte à rede Kiral. Depois que a unidade estiver conectada, a usina eólica poderá fornecer eletricidade para uma grande área sem perder energia no processo de transmissão. Então a gente vai ganhar um CQP e uma âncora de escalada. E aqui são as unidades de energia para entregar. Então vamos lá. Você vai levar o que tem, né? Sempre leva o que te dão, tá, gente? Então, se estão te dando, é porque tem um motivo, tá? Pedido atribuído. Agora, vamos lá. Vocês viram que ali embaixo, perto da bota, agora tem um sinalzinho de bateria, né? Enquanto a gente está na rede, não gasta bateria. A partir do momento que a gente sai da rede, ó, aí começa a gastar. Então como é que recupera? Por energia solar. Ah, ó que legal. Dá pra gente aumentar o nível das estruturas, tá? Para aumentar o nível a gente precisa de materiais. Uma coisa que eu sempre disponibilizo é cristal Kiral. Ó, eu sempre deixo no máximo. E qualquer outro material que eu tenho na mão, eu deixo aí também. Porque as estruturas elas vão ficando danificadas com o tempo também. Tá ficando 10 curtidas, ó. Só pra avisar. Centros de distribuição contêm materiais que pode usar para fabricar equipamentos. Pegue o que precisar para construir estruturas. Dessa forma, há limites do que cada instalação pode fornecer. Cheque os terminais para saber quais são. A gente ganhou um e-mail aí do Hancock. A gente não vai olhar agora não, porque a gente tem que estar com foco aqui. Estação de acesso. Mídia antiga, estação de acesso oeste de capital. É tudo na volta isso aqui, né? Nem vou pegar nada agora. A caminhada é pra cá. Lembrando que a rota é opcional, tá, gente? Vocês podem fazer a rota que vocês quiserem, tá? Só ficar de olho no terreno aí pra vocês não tomarem pancada do nada. Ó, centro de distribuição. Eu vou ir por aqui, porque eu já passei essa parte, tá? Então eu sei que ir por baixo é mais perigoso, porque aqui chove muito. Então a gente acaba tendo... Opa, mas aqui não. Eu acho que não é uma boa ideia, não. Vamos ver. É, não afetou nada. Opa! Escorregou! Segura! O Sam tem um limite também, né? Ele escorrega dependendo da estrutura que a gente subir muito. Mas tem um item ali, eu vou descer. Poderia ter vindo em linha reta, tá, gente? Eu vacilei. O esquema aqui é o seguinte, vai pegando todas as caixas que vocês tiverem no caminho, depois vem para um lugar desse aqui, ó, e entrega aqui. Também serve. Tem um item pra gente. Nossa, até esqueci de colocar a plaquinha, né? Com a plaquinha aqui, ó. Avisando que tem um chip. Aí sim. O próximo já sabe que tem um chip ali, né?
ver se tem uma coisa de útil aqui, será? Apertei o botão errado. Ó, dá pra receber umas cargas, ó. Ah, tem metal. Aqui dá pra fazer assim ainda, ó. Dá pra sair daqui. Aí a gente vem aqui, ó. E dá esse metal pra estrutura. Aí o próximo que vier só precisa do aço de 150. A estrutura vira nível 2. Então é aqui que eu tinha dito, ó. Melhor ir por cima, que a estrutura por baixo é mais perigosa. Porque onde tem chuva, tem IPs, tá, gente? Uma coisa meio que chama a outra, né? Por aqui o caminho é mais difícil, tá? Não vou mentir pra vocês. Mas a recompensa, ela é maior. Então vamos lá. Aqui eu vou colocar uma dessa. Pra descer com tranquilidade e não me estabacar lá embaixo. Aí eu vou até onde der. Beleza, veio até aqui. Aqui eu vou pôr uma escada. Pra garantir acesso ali, ó. Vocês viram que tem um monte de Kiralion ali pra gente? Ó, usado o Sam, hein? Além de tudo é equilibrista. Kiralion não, gente. É cristais Kirais. Kiralion é o problema, né? Ó, eu vou indo por aqui, ó. Pela lateralzinha. Vocês podem ir pelo meio, não tem problema, tá, gente? Mas daqui a pouco vai começar a aparecer umas EPs aqui. Aí são os climas, né, que estão contra a gente, né? Alguém usou um caminho que eu fiz, ó. Estamos chegando, hein? Chegou perto de pedra, ó. Já começa a ir mais devagarzinho. Só pra evitar mesmo, sabe? Certo, aqui é o seguinte, se você tentar subir muito, você escorrega, tá? Então eu vou tentar margear justamente por causa das EPs. Então vou margeando aqui, ó. Olha a energia do Sam no buraco, ó. Vou tomar um Gatorade aqui. Vê que tá ruim, coloca uma âncora escalável. Opa, quase fui. O bebê tá estressado. Deu dano na carga. Vou fazer o seguinte, para me segurar, vou pôr uma dessa aqui. E vou continuar o caminho como se eu estivesse fazendo normal. Inclusive eu deveria ter feito isso antes. Vendo que tá a milhão o Poder Deck? Por que ele fica assim? Perigo. Sobe, Sam. Ó, ali não tem como subir, ó. Aqui foi o limite da corda. Aí beleza, subiu. Chegando. Ficou ruim, ó. Dá uma pausa, respira. Na volta a gente vai por baixo, não tem problema. Aqui tem EP.
Eu não quero encontrá-las. Vou pôr outro gancho de escalada aqui. Só pra garantir que... Oxi, peguei o item errado. Beleza. Vou pôr aqui, ó. Parece que tá com medo. O que acha, Sam? Tá nada. Aí ferrou, ó. Não, deixa eu pegar não. Pegou. Sai, solta. Droga. Pega suas coisas de volta e sai fora, gente. Não fica aqui. Ai, me larga. Ah, eles têm uma fraqueza bem estúpida, ó. Cadê? Ué, cadê? Aqui, ó. Lembra que os fluidos do Sam, eles inutilizam as EPs? Também funciona para isso. É uma forma de você se vingar também, né? Ele tava quase com 1 litro acumulado aqui, gente. É muita coisa. Eu quero mostrar pra vocês uma outra reação também. Vamos ver se vai funcionar. Ah lá, vira um cogumelo. Engraçado, né? Ó, spray de reparo é bom usar, ó, porque a gente tava na chuva, né? Mas aqui já tá acabando praticamente, tá? Acabou. E beleza, sobrevivemos. Uhul! Danos mínimos, né? Eles não precisam ir por aqui, tá, gente? Relaxa, Sam. Você saiu do território de Peace. O Death Stranding é o culpado disso tudo. Os vigias, a queda da América, tudo. O mundo ficou totalmente irreconhecível. Os humanos tiveram que fugir feito ratos de um navio naufragando. Só que não temos mais pra onde ir. Calma aí que ele já vai voltar a falar, viu? Desse jeito não teremos futuro. Pela nossa sobrevivência, a gente tem que achar um caminho. Um jeito de superar a beleza, o Death Stranding, toda essa maldita bagunça. Ficou bravão, né? Bem, aqui é um lugar que não dá pra gente dormir, tá, gente? Não tem quarto aqui pra gente disponível. Então a gente vai entregar e vai ter que voltar pro centro agora. E a gente finaliza no centro com a leitura de e-mails e mensagens. Obrigado. Com essa unidade, vamos alimentar o centro de distribuição pela rede Kiral. Outros lugares também, se funcionar. Vamos torcer para a UCA fazer bom uso da nossa eletricidade. Posso dar uma olhada? Incrível! Como que você trouxe isso? Voando? Olha, poderia ter caído e vindo voando mesmo. Mas não foi o caso. Ali deu dano na carga porque a gente caiu de uma altura e bateu no chão. Também deixou cair, né? Agora só precisamos de uma conexão com a rede Kiral. Vai fundo. Mais um nó aí pra conta, né? A banda da rede é um recurso limitado e toda a estrutura que você constrói a consome. Mas conforme você aumenta seu nível de conexão, a banda disponível para você também aumenta. Esse é o resumo do que está escrito aqui, tá, gente? Construir estruturas requer largura de banda Kiral. A largura de banda Kiral pode ser ampliada ou aumentar o nível de conexão com clientes em cada área.
Muito bom, olha lá. Usina eólica. Novo dado de entrevista adquirido. O maior problema da humanidade. Logística? Contaminação quiral 1. A descoberta das praias e o conceito de morte. Usina eólica compartilhou dados com resultados de entrada na UCA. Agora você pode usar a CQP para construir geradores. Aí a gente vai conseguir a moto. Equipe seu CQP e pressione para baixo para selecionar o gerador. Membros da UCA adicionado. Novos recursos foram adicionados às suas algemas de elo. Solicitação de suprimentos, elos sociais. Novas opções foram adicionadas aos terminais de entrega. Aceitar pedidos, pedidos padrão, fazer entrega, entregar suprimentos solicitados, repassar carga e garagem. Observação, a função de garagem pode ser usada em cidades e centros de distribuição. Ou seja, aqui não vai dar para usar garagem, né? Agora essa área está conectada à rede Kiral. Isso possibilita a visualização e o acesso a estruturas de outros jogadores. Já era hora de fazer a nossa parte. Obrigado. Então, eu ouvi dizer que a sua equipe foi aniquilada. O que você faz é ainda mais incrível. A expedição de um homem só. Tomara que a Amelie esteja bem também. Será que ela já chegou a Ednot City? Ela que encarregou a gente da usina eólica. Eu fiquei na retaguarda enquanto a Amelie guiava a gente. Nunca vi ela de perto. Mas mesmo assim, foi uma honra viajar com ela. Se a encontrar, pode contar isso pra ela, tá? Sam, tem um minuto? Eu fiz um experimento com o seu sangue. Parece que você tinha razão. Depois de espalhar no território de EPs uma amostra do seu sangue em aerosol, nós observamos atividade reduzida. Não é nada definitivo, já que não temos outros repatriados a quem recorrer para fazer mais testes. Mas isso pode indicar que os fluidos corporais de repatriados consigam afastar as EPs. A Mama teve a ideia de desenvolver uma arma para testar a teoria. O protótipo ficará pronto logo. E quando ficar, eu quero que você teste. Sam, essa é a chance perfeita. Quase toda a região tá na rede Kiral. Agora só falta Port Knot City. Volte para a capital Knot City e pegue mantimentos para Port Knot. Quando chegar, entregaremos o protótipo completo pessoalmente. Mais uma coisa. Portadores não visitam muito a usina eólica. Chegando lá, aceite qualquer pedido pendente. Não faz sentido voltar aqui de mãos vazias se ainda tem trabalho. Cheque o terminal de entrega. Bom trabalho. Isso que ele falou é bem verdade, né? Quem que vai vir aqui? Nem eu viria aqui. Então, beleza, vamos lá. Fabricar equipamentos, que tem de novo? Mandou bem. A usina eólica que acrescentou à rede é essencial para nossa expansão contínua. Como recompensa, adicionei uma coisinha ao seu CQP. Uma opção de gerador. Geradores recarregam baterias dos dispositivos ao redor, incluindo máquinas, motocicletas e veículos movidos a bateria. Boa. Então tá dentro do CQP. O que mais nós temos aqui? Vamos receber as cargas. A gente pode deixar no chão, tá? Não precisa equipar na gente. Pode deixar aqui no chão, sem problema. Não saindo dessa tela, tá tudo certo. A gente pode pegar materiais emprestados, se a gente quiser, né? Reciclar materiais. Vou entregar esse chip aqui pra ver. Oba! Isso vai ficar ótimo na minha coleção. Nossa, eu não sei o que eu fiz para merecer tanta gentileza. A gente pegou 2 no caminho, né? Trilha sonora original do jogo God of War. Frame Arms Girls, Byakuya. Agradecemos sua contribuição. Vamos ver. Parabéns, Sam. Já pode pegar pedidos em aberto. Embora não tenham prioridade alta quanto os que são atribuídos a você. Se já tá indo naquela direção e tem espaço sobrando, por que não levar mais, né? Não é porque não são críticos para a missão que não são importantes para alguém. Então, por que não ajudar?
Certo. O que ela disse é bem verdade, mas para nós, para mim que estou mostrando aqui para vocês, a ideia é fazer o que referencia à missão principal. Depois a gente volta e faz as missões secundárias. Lembrando que só uma missão secundária que eu pretendo fazer, porque essa eu acredito que seja perdível. Então se a gente não fizer, a gente perde. Tirando essa, todas as outras eu faço depois. Mas a gente pode dar uma olhada, ó. Entrega de ferramentas. É um pedido de transporte de materiais. Quando você ajuda uma instalação a repor o estoque, ganha acesso a uma porção maior dos materiais no local. É dando que se recebe. Beleza. Aí, ó, tem para Capital Notch, que é de onde a gente veio, para o centro de distribuição, que é para onde a gente vai, e para a estação de acesso, que foi a segunda que a gente ativou. A lógica é, se você vai voltar, vou voltar para cá. Essa eu vou pegar. As demais, eu não vou pegar. Porque eu não vou para lá agora, né? Então meio que vai ser uma perca de tempo. Se isso não for rivalizar com os pedidos daqui, eu já vou ter que levar também. Essa aqui é 35 quilos que é para levar. Então essa tem mais prioridade do que a outra. Certo? Só para vocês entenderem como é que vai ser a dinâmica aí. Mas nós temos aqui... Vamos fazer as entregas. As cargas perdidas. Eu poderia entregar no lugar certo? Poderia. Aqui eu vou ganhar 25, lá eu vou ganhar 80. Mas é como eu disse pra vocês, não tem necessidade. Pegando carga. Assim a gente aumenta o elo social, enfim. Seria melhor se entregasse, mas aí daria muito mais trabalho pra gente. São umas coisas que a gente precisa reciclar. Entregando o excesso de materiais a uma instalação aumenta a quantidade armazenada no local. Esses materiais poderão ser usados para fabricar equipamentos e outras coisas. Não esqueça, cada instalação tem estoques diferentes e a quantidade disponível varia entre elas. Não se empolgue, Sam. Muito bom. Reciclar armas, equipamentos ou materiais em uma instalação aumenta a quantidade de materiais disponíveis para uso no local. Eles, por sua vez, podem ser usados para fabricar novas armas e equipamentos que você precisar. Então a gente vai reciclar o que a gente não vai usar, né? Então, ó, esse aqui a gente não vai usar mais, nem esse. Bota de mula tá útil ainda, então eu vou doar em vez de reciclar. O que mais nós temos aqui? Para reciclagem, só isso. E aí ali embaixo ele mostra, né, o que ele vai garantir aí com essa reciclagem. Entregando carga. Agradecemos pelo seu apoio constante. Olha lá, olha isso que a gente ganhou. Beleza? Agora a gente vai doar algumas coisas, né? Por exemplo, aqui, ó, CQP. 2 CQP são o suficiente. Não preciso ter tantos assim, né? E bota da mula. E eu vou colocar... Não, esse aqui não. O restante fica comigo. E assim a gente dá uma aliviada no peso, né? Os pedidos pro Sam. Esse é um pedido meio incomum. É bom rever os pontos-chave no resumo. Ó, esse tem tempo limite de entrega, 45 minutos. Entregue as resinas que estão guardadas na usina eólica para o centro de distribuição a oeste de Capital Knot City. Se possível, tente entregar todos os recipientes. Quanto mais materiais a instalação possuir, maior será a variedade de itens que ela poderá produzir usando a impressora Kiral. Parece que eles estão com um pouco de pressa, então vá até lá o mais rápido possível. E aqui estão as resinas para a gente levar. Aqui não é nem questão de ser muito pesado, tá, gente? Aqui a questão, eu acho que é a quantidade. São muitas caixinhas para levar. Mas eu acho que dá para levar o outro também, vamos ver. A missão, ela inicia a partir do momento que a gente pega a carga, tá, gente? Então,
Eu deveria ter feito primeiro o pedido padrão e depois o outro. Mas como eu expliquei aquela estrutura para vocês, eu vou manter daquele jeito, tá? É que a gente vai ver se esse aqui vai funcionar. Entrega a carga solicitada para o centro de distribuição oeste de Capital Knot City com menos de 50% de dano. Então beleza, vai ser essa entrega que a gente vai fazer porque a gente tá indo para lá já. Vamos ver se vai dar? Aí, deu, maravilha. Daria para pegar o resto? Daria. A gente pega o resto, coloca nas outras... A gente vai passar, né? Nos outros centros. E de lá entregaria. Né? Mas eu prometi que eu vou fazer depois. Então eu vou fazer depois. A gente segue uma ordem para não ficar perdido, né? Ainda mais porque eu sou perito em me perder. Então bora lá. Ó, aqui alguém urinou bastante aqui, ó. Daria pra ir por onde a gente veio também. Mas como não tá chovendo, não tem problema passar por aqui, tá? Agora, se começar a chover... Aí é um probleminha. Ó, já passaram por aqui. Construíram essa ponte gigante aqui. Tem uma plaquinha avisando, ó, que é lugar de EP aqui. Mas é aquilo, enquanto não estiver chovendo, estamos seguros. Começou a chover, aí tem que começar a tomar cuidado. Aí sim. Vamos coletando aí os cristais quirais. Aqui, ó, fã de Ludens, ó. Essa é uma carga para aquele personagem lá. Então eu vou pegá-la. Porque se a gente entregar, a gente libera mais um nó. Pega aqui metal também. Ó, Capital Knot City. Nossa, esse esqueleto que a gente equipou aqui tá dando mó adianto mesmo. Lembrando que tem mais caixas na descida pra gente pegar, né? Que a gente deixou. Ô, escorregando. Isso é comum, tá, gente? Mais do que eu gostaria, inclusive. Porque tem lugares que ele só não consegue engatar. Aí a gente passa essa vergonhinha, né? Opa, respira. Viu? Ficou amarelo ali? A energia dele tá muito baixa. Vou tomar mais um gole aqui. Lembrando que se passar ali do amarelo, a gente cai, tá? Aí vai escorregando. Mas aqui sabe o que daria pra ter feito? Colocado uma corda. Não, agora não vai adiantar, mas depois eu vou colocar. Pronto, passamos pela área de EPs, não estava chovendo. Sem chuva, sem EPs. Com chuva, com EPs. Nossa, essa música é maravilhosa. Nem falar muito para não atrapalhar a experiência de vocês, gente. Vou ver se dá para levar essa caixa aqui, mas eu acho que ela é muito pesada. Vamos ver. Ah, deu. Maravilha.
Mas também acabou, né? Vocês viram que já tá com um limite ali. Tá andando até mais tortinho. Ver se ele consegue engatar mais essa pequena aqui, vamos ver. Ah, deu. Enquanto der pra colocar nas costas, beleza. O ruim é quando a gente tem que pegar na mão. E a gente não consegue manter o equilíbrio. Alguém deixou uma escada ali, ó. Ah, não é uma escada, é uma corda. Ai! Tem que tomar cuidado, porque às vezes ele dá essas corridinhas e aí você acaba se acidentando por bobagem, gente. Como a gente foi pego pelas EPs, ó, as mãos na bolsa dele, ó. O bom é que com esse esqueleto eletrônico que a gente pegou, dá pra pegar mais itens, né? Aqui não é uma boa descer por ali, não. Se a gente descer por ali, a gente vai cair. Então faz uma voltinha aqui, ó. Estratégica. Pronto. Esse caminho foi o que a gente fez, tá, gente? Então, não tem muita novidade, não. Ó, dá pra pôr nas costas ainda, hein? Tô chegando. O bom é que fica marcado onde a gente tem entrega, ó. Tá vendo ali? O cara do Ludens, ó. Aqui embaixo, a gente tem entrega. Tem um novo pedido lá em Capital Knot City, que a gente vai depois. Hoje a gente focou aí na usina eólica. A eólica? Eólica. Dá pra pôr nas costas? Aí, deu. Ah, isso que vai ser uma entrega boa, hein? Ganhar bastante ponto. E as pessoas que vão receber vão ficar felizes também, né? Diga-se de passagem aí. Nossa, a cãibra é muito ruim, gente. Esses dias eu tive uma cãibra enquanto eu tava dormindo. Nossa, eu acordei com uma dor. Passei o dia inteiro mancando. Acho que porque demorou, né, pra eu sentir. Nossa, foi horrível. Estamos chegando, Sam. Força. Força, meu amigo. Olha que legal, eles dando a informação de onde fica o quarto mais próximo. A energia tá quase no limite, né? Bateria também, ó. Se a bateria acabar, a gente não consegue andar com essas caixas. Graças a... Ai, agora foi. Agora tá infinito, tá vendo? É engraçado porque são detalhes, gente. E a voz tá bem correta, a gente precisa descansar mesmo. Cheguei.
Ó, quantidade de coisas para entregar, gente, que legal. Sensação de realização, né? Então vamos ver aqui, ó. O que a gente tem aqui para receber. Coloca no chão já. A gente faz a entrega e já entrega tudo de uma vez. Trouxe isso da usina eólica? Nem imagino o que você deve ter enfrentado. Valeu. Olha, bateu o recorde. Caramba, você não faz as coisas pela metade, né? Nem acredito que só um homem trouxe uma carga grande assim. Na real, você é uma lenda. Aê, essa é bom, hein? Mais uma estrela aí pra gente. Novo dado de entrevista adquirido, contaminação quiral 2. As EPs estão tentando estabelecer contato. Aumentou a banda quiral, a quantidade de materiais agora aumentou também. Rumo à última estrela, hein? Não conheço ninguém que tenha feito mais do que você. Ajudou todo mundo. Nem acredito que seja só um cara. Fico me perguntando se o grande entregador na verdade não é um pequeno exército. Porque certamente parece que quando alguém está em apuros, você surge para ajudar. É o bastante para me fazer acreditar que você consegue chegar até a costa. Boa sorte por aí. Vou ficar na torcida. Bom trabalho. Maravilha. Pedido disponível. Acesse o terminal de entrega para obter mais informações. Tem, tá esgotado, ó. Ah, não entregou, ó. Caixas perdidas. Vamos entregar. Ai, não precisava ter entregado do Ludens, que a gente vai pra lá na próxima missão. Aí eu entregava em mãos. Mas não tem problema, é um item que a gente vai encontrar. E por fim, a gente vai pro quarto e finaliza o jogo no quarto. Igual a gente fez da outra vez, né? Aí recarrega tudo que a gente tem pendente, né? Bom dia, Sam. Sam, suas mensagens não lidas estão se acumulando? Você pode estar perdendo dicas boas ou até recompensas especiais. Pelo menos leia as mensagens importantes, as que têm o assunto em amarelo. Certo, a gente vai começar por elas. E às vezes tem uns eventos diferentes aqui, né? Uma granada X número 0. Boa. Usar o vaso. Deve ser o suficiente. Bom saber que tá tudo certo. Outra das novas granadas EX, a número 1. Ganhou esse nome por conter um extrato vaporizado da sua urina. Comparada com as primeiras, essa contém uma concentração maior dos seus fluidos, o que a torna mais eficaz contra as EPs. Sempre que utilizar seu quarto privado,
Vamos coletar os resultados e produzir mais unidades para você. Não precisa se preocupar em ficar sem. Beleza, obrigado. Legal. Uma granada X número 2. Boa. A última versão das nossas granadas EX. Apresento a número 2. Como o nome supõe, esse modelo foi produzido com vários extratos refinados das suas fezes. Creio que o consumo frequente de criptobiontes fez com que você excretasse componentes que podem ser eficazes contra EPs. Se quiser mais dessas, basta fornecer a matéria-prima usando o banheiro do seu quarto privado. Aguardo o seu feedback. Olha aí. Lembrando que esses momentos no quarto eu vou deixar na descrição lá com um capítulo. Então só precisa assistir quem quiser mesmo, viu, gente? Aqui eu faço isso porque ele ganha afinidade com o bebê. Olha lá, o bebê deu um like pra gente. E às vezes acontece alguma coisa legal, assim, tipo, diferente, sabe? Então a rotina aqui vai ser sempre a mesma. Eu vou chegar, vou usar ali o reservatório do chuveiro, o banheiro e tal. Vou usar o espelho. Vou vir aqui dar uma mexidinha no neném. Cansou, é? E aí às vezes pode acontecer uma cutscene diferente, enfim. Mas aí eu não vou obrigar ninguém a ver, né? Quem não quiser ver, não precisa. Ele é nosso estante de armamentos, ó. Tinha umas roupas aqui da outra vez, né? Arma Maser, modelo MA-MRG, modo 0. Uma arma experimental e não letal desenvolvida pela Brits para os portadores. Ela usa o efeito de Maser, surto de reverberação elétrica acelerado magneticamente, na sigla em inglês. Criado pela interação entre os campos quirais e magnéticos para liberar uma poderosa descarga elétrica que deixa os alvos humanos inconscientes e imobiliza veículos temporariamente. Olha aí. A área de efeito da arma Maser será maior se ela for acionada próximo à água. Cara, não sabia disso. Quer dizer, eu também não sabia que tinha essa arma, né? Então... As granadas, né? Que é feita dos nossos fluidos. Uma cápsula contém os fluidos corporais, os excrementos e outros resíduos do Sam. A teoria do Hartman é que, como o sangue do Sam é eficaz contra EPs, talvez essas outras substâncias tenham o mesmo efeito. Então ele começou a coletá-los quando Sam usava o chuveiro ou o banheiro. Os vários tipos de fluidos corporais causam diferentes efeitos contra as EPs, mas os detalhes ainda são desconhecidos. Lidar com excrementos de outra pessoa não é algo agradável para ninguém. Mas é como dizem, quem não arrisca, não petisca. Bacana. Tomar um energético. Beleza, chegou no máximo. 25% é o máximo. Agora vamos às nossas leituras. Para alguns é muito chato, né? Mas é uma coisa que abrange melhor o conceito do jogo. Então, inevitavelmente a gente vai acabar indo aí para esse campo. Quem não gosta, não tem problema. A gente se despede aqui e se vê no próximo vídeo, de boa. Não vou ficar magoado de forma nenhuma. Aqui são as dicas, né? Eu já tinha falado para vocês que tem essas dicas, né? Então eu nem vou passar mais por aqui. Vou deixar acumular. As músicas. A gente ganhou 2 músicas, né? Informações são as entrevistas e os chips de memória. Vamos começar pelos chips, que tem menos. Frame Arms Girls, Byaku. Frame Arms Girls foi um spin-off de Frame Arms, série de action figures de robôs da Kotobukiya.
Nele, os robôs de Frame Arms foram recriados como personagens humanas femininas. Esse modelo em particular é a versão feminina de Byakuya. Mesmo que repensar personagens dessa forma possa parecer algo da cultura pop japonesa, especialmente do movimento Mo, personificações desse tipo já aconteciam na Grécia Antiga. A adaptação do nome do explorador Américo Vespuccio para o nome do continente América pode ser vista também como um tipo de personificação. Os Sete Samurais. Uma obra clássica de Akira Kurosawa, que se tornou um dos diretores japoneses mais aclamados mundialmente, junto com Ishiro Honda, de Godzilla. O filme conquistou um verdadeiro culto de seguidores por todo o mundo, e sua história foi recontada no clássico de Hollywood, 7 Homens e um Destino. A imagem dos habitantes de uma aldeia contratando 7 samurais para protegê-los é bem familiar para muitos preppers devido à forma como vivem. Sem o apoio de uma nação organizada, esse filme é um clássico, e as cópias antigas são muito procuradas. God of War é o jogo de ação de 2005, fez uso do imaginário dos temas da Grécia Antiga. Vários jogos da série foram lançados. Posteriormente, o mais recente foi o God of War de 2018, que recuperou a fórmula do sucesso e apresenta uma história inédita e cenários que vão da Grécia à Escandinávia. Ouvir a trilha sonora com certeza dará asas à sua imaginação e levará você até o mundo dos deuses para mais uma aventura épica. Isso aí, acabaram os chips de memória. Agora as entrevistas. O maior problema da humanidade? Logística? De Die Hardman, 5 anos atrás, QG da Bridges. A guerra e a fome têm sido partes inevitáveis da vida humana desde o surgimento da nossa espécie. E embora a queda da América não tenha modificado essa verdade fundamental, é possível dizer que esses problemas não são preocupações urgentes agora. Você consegue se lembrar da última vez que ouviu algo sobre um prepper morrendo de fome? Ou ainda, lembra de alguém em situação parecida em uma das Knot Cities? Não tem ninguém lutando por água, petróleo ou coisa do tipo. Isso não significa que as pessoas não ficam sem suprimentos às vezes. Mas quando ficam, quase nunca é por causa de um desabastecimento real. Normalmente é um problema de logística. Na verdade, foi para resolver tais questões que a presidente criou a Bridges e desenvolveu a rede Kiral. Então é isso. Não há ninguém tão desesperado como antigamente. Todos têm o suficiente para si mesmos. E foi isso que nos levou ao problema real. É fácil demais para as pessoas se isolarem umas das outras, e até mesmo esquecerem que existem outras. As pessoas são livres para viverem sozinhas, curtindo apenas o presente e sem preocupações com o futuro. A presidente entendeu isso, melhor do que todos, e eu sei o quanto isso lhe causou sofrimento. Aqui são do Hartman, né? Há 3 anos atrás, o laboratório do QG da Bridges. A necrose e a visão de vida e morte dos egípcios antigos. Os egípcios acreditavam que os humanos eram compostos por 2 elementos, o Ra e o Ka, o corpo e a alma. Vários textos comentam sobre a natureza deles em detalhes, mas talvez a forma mais fácil de explicá-los seja a seguinte: a alma é aquilo que se une à criança no útero e dá vida ao corpo. É também o que deixa o corpo após a morte. Logo, o corpo é simplesmente um veículo. Se a alma retornar, ele viverá novamente. Isso é precisamente o que se observa em experiências de quase morte, uma alma separada, mesmo que de forma breve de seu corpo. Os egípcios acreditavam que a morte não era uma mudança instantânea de estado, mas um processo pelo qual a alma se move de um mundo a outro. Mas esse processo mudou graças ao Death Stranding. Pela ordem normal das coisas, quando a morte ocorre, a alma abandona o corpo e passa para a emenda. De lá, ela faz a transição para a praia, e só então prossegue para o mundo dos mortos. Porém, após o Stranding, uma alma que já fez sua viagem até a praia pode tentar retornar ao seu corpo neste mundo. Foi difícil de acreditar no início, mas o processo de necrose forneceu provas desse fenômeno difíceis de refutar. Por isso, é imperativo queimar os corpos dos mortos. O corpo deve ser destruído para cortar a ligação com a alma. Só então a alma estará livre para seguir viagem ao mundo do além. Simetria Kiral. 3 anos atrás, laboratório do QG da Bridges. A palavra Kiral vem do grego ker, que significa mão. Compare sua mão esquerda com a direita. Elas parecem semelhantes tanto em forma quanto em tamanho, não? Agora vire as palmas para baixo e coloque uma mão sobre a outra. Suas formas não correspondem de forma exata. Mas se juntar suas palmas, voilà, correspondência. É como se uma mão fosse a imagem espelhada da outra. Mas também, se você comparasse realmente a imagem de sua mão no espelho a ela mesma, veria que as duas não são idênticas. Essa é a essência da quiralidade, o estado em que a imagem espelhada de uma forma não corresponde à original. Já foi teorizado que os EPs são imagens espelhadas de nós mesmos. Se existíssemos no mesmo ponto do tempo e do espaço, nossas formas, por assim dizer, não ficariam perfeitamente sobrepostas uma à outra.
a não ser em reflexo. E quando nossas partículas encontram seus opostos, ocorre uma obliteração. A nova forma de comunicação que inventamos utiliza praias, que são como espelhos refletindo esse mundo e o outro. Por isso o termo Rede Kiral. Kiralion, 3 anos atrás. Você quer saber mais sobre o Kiralion? Bom, quem não quer? Posso falar sobre as teorias mais recentes, mas esteja ciente de que são apenas isso, teorias. O Kiralion, assim como a matéria escura, nasceu junto com nossos universos e existe desde então, embora somente em uma dimensão que não podíamos perceber. Até agora, é a praia que nos dá acesso a essa dimensão, e junto com ela o conhecimento da existência do Kiralion. Não apenas conhecimento, é claro. Desde então, o observamos se aglutinar em uma forma cristalina e registramos efeitos físicos e mentais mensuráveis em indivíduos expostos a ele. Isso remodelou nossa compreensão da realidade, se provou essencial para a formulação da teoria do multiverso de praias. A matéria quiral não é afetada pela passagem do tempo até onde sabemos sobre essas partículas. Nenhuma se deteriorou desde o Big Bang. Não nos espanta que tenham escapado por tanto tempo a nossa atenção. Até a primeira vez em que o homem e EP se chocaram em uma obliteração e deixaram nada além de Kiralion para trás. Muitas dessas alegações ainda precisam ser verificadas, mas acredito que esse seja um resumo satisfatório do consenso atual da comunidade científica sobre a natureza do Kiralion. Em breve, devo seguir a oeste com a primeira expedição, e gostaria muito de saber mais sobre o Kiralion, e suas conexões com a praia ao longo dessa jornada. Contaminação quiral 1, 3 anos atrás, laboratório do QG da Bridges. A contaminação quiral é resultado da exposição prolongada à radiação quiral, que é emitida pelo Kiralion, uma substância descoberta ao mesmo tempo que a praia. A exposição prolongada pode ter impactos significativos na saúde física e mental. Os efeitos não são muito diferentes daqueles observados em indivíduos expostos a níveis extremamente altos de estresse, e podem até ser fatais. Tais experiências traumáticas podem alterar secreções hormonais, prejudicar a resposta imune, contribuir para a falência cardíaca e induzir um acidente vascular cerebral. O sintoma mais comum da contaminação quiral é a má qualidade de sono devido a pesadelos vívidos. Se ignorado, ele pode evoluir rapidamente para um estágio mais avançado em que se poderá observar os problemas citados acima. O impacto potencial na saúde mental de um indivíduo não pode ser subestimado. O desequilíbrio hormonal resultante frequentemente leva a elevados impulsos destrutivos direcionados a si mesmo e a outras pessoas. Aqueles dominados por tais impulsos são chamados de homodemens, os dementes. No caso de alguns portadores, como mulas, memória e julgamento deficientes os levaram a desenvolver uma obsessão irracional por sua profissão. Por isso o apelido de Homo Gestalt. Embora seja praticável e preferível para a maioria dos indivíduos evitar a contaminação quiral a todo custo, existem aqueles com uma resistência comprovada e não precisam ser tão cautelosos. Refiro-me, evidentemente, aos que sofrem de DOOMS. Contaminação quiral 2, 3 anos atrás, laboratório do QG da Bridges. A contaminação quiral pode ser controlada usando-se métodos semelhantes àqueles usados para amenizar o estresse, aumentando a secreção de ocitocina por meio do contato com outras pessoas, ministrando drogas inteligentes e assim por diante. Nos últimos anos, entretanto, um hormônio chamado cortidacina, conhecido por amenizar os efeitos da contaminação quiral ao mesmo tempo em que restaura a acuidade mental e física básica, tem atraído muita atenção da comunidade científica. Diferente da ocitocina, a cortidacina não pode ser ministrada externamente. Ela é secretada dentro do corpo, mas somente em resposta a estímulos externos. Dizem que esse é o hormônio responsável principalmente pelos sentimentos positivos que ocorrem quando alguém cumpre um objetivo, obtém um sucesso, recebe elogios ou demonstrações de gratidão, ou qualquer forma de apreciação de um outro ser humano. A descoberta das praias e o conceito de morte, 3 anos atrás. Laboratório do QG da Bridges. Com a descoberta da praia, a verdade fundamental da morte foi subvertida. Duvido que encontre muitos dispostos a negar isso. Infelizmente, em um âmbito científico ou objetivo, há pouco que possamos afirmar com confiança, pois nossa compreensão desse novo domínio permanece incipiente e continua evoluindo, bem como nossa compreensão do universo como um todo. Talvez o mais próximo de uma explicação coerente da praia é a que se relaciona ao conceito de multiverso. Mas estou divagando. A praia é possivelmente tanto um conceito quanto uma realidade.
Uma praia distinta é influenciada pela mente do indivíduo relacionado e, portanto, irrevogavelmente ligada a ela. É por isso que temos procurado com tanto afinco os ângulos psicológicos, psicoanalíticos e neurocientífico ao tentar criar uma teoria unificada do Death Stranding, da praia e de fenômenos relacionados. Havia uma moda algum tempo atrás em que os pacientes se sujeitavam a terapias a fim de aprender mais sobre suas praias, para adquirir uma compreensão maior sobre a natureza da morte. Pessoas que sofrem de dooms, em especial, oferecem excelentes oportunidades de estudo. Uma questão teórica interessante surgiu durante esse período. Se a praia de uma pessoa é produzida de sua consciência, os animais também terão praias? Um grande enigma aparentemente, mas rápido de se resolver. Apenas cadáveres humanos passam pela necrose e se tornam EPs, o que prova de forma mais ou menos conclusiva que apenas humanos podem ter uma praia. Ainda assim, isso induz a outra questão. Se tudo o que basta é uma consciência semelhante à de um humano, será que uma IA poderia ter uma praia? Um androide? Eu pessoalmente não acredito. Por quê? Porque a função de nossas praias é conectar o mundo dos vivos e dos mortos. Se uma entidade nunca nasceu, não viveu de verdade e nunca conhecerá a morte, certamente ela não pode ter uma praia. As EPs estão tentando estabelecer contato, 3 anos atrás. QG da Bridges. Há 2,4 milhões de anos, o homem habilis começaram a produzir ferramentas de pedra. Mãos são muito importantes, não acha? Nossos outros órgãos sensoriais interpretam dados passivamente. Nossos olhos decodificam luz, nossos ouvidos sons, nosso nariz cheiros, nossa boca gostos. Mas as mãos são um caso diferente. Tocar requer uma ação consciente. Segurar algo, ainda mais. Para conectar algo que está em nossa mão esquerda a algo em nossa mão direita, o esforço consciente é ainda maior. E as marcas de mãos que enxergamos quando EPs buscam humanos? Ora, eu diria que isso é apenas uma evidência de que nossos amigos do outro mundo anseiam forjar conexões. Eles estão estendendo as mãos para nós, tentando reduzir a distância entre o reino dos mortos e o dos vivos. A rede Kira 1, Mama. 3 anos antes da partida da primeira expedição. QG de Central Knot City. A infraestrutura essencial foi concluída. A instalação básica da rede Kiral com espera para o Cupid está pronta. Agora tudo o que temos que fazer é conectar a Central Knot City à capital e prover o que ela funciona de verdade. Infelizmente, não vou estar por aqui para ver isso. Me colocaram no segundo grupo da equipe de expedição, então vou seguir a oeste com os outros. As pessoas no comando aqui são as melhores das melhores. Tenho certeza de que a rede estará operando dentro de 3 anos conforme planejado. E enquanto eles estiverem cuidando disso, visitaremos cidades e tudo mais por todo o país, deixando as instalações em ordem para quando tudo estiver finalmente em funcionamento. Amelie e os outros no primeiro grupo forjarão as conexões e estabelecerão os alicerces para garantir que tudo vá de acordo com os planos. Depois disso, só vamos ter que lidar com tudo nos Cupids operantes. E acho que é só. É um pouco como as missões Apollo de antigamente. Usaram um foguete de 3 fases para chegar na Lua, né? Bem, estamos usando um processo de 3 fases para fazer algo quase tão revolucionário. Funcionários da Bridges, 2 anos atrás. Centro de distribuição a oeste de capital North City. Benjamin Hancock, 2 anos atrás. Faz cerca de 1 ano que chegamos aqui com a retaguarda. O pessoal que chegou primeiro fez o favor de instalar o transmissor Kiral e arrumar as coisas antes de chegarmos. Então estamos bem, mas não sei quantos os outros. O pessoal que ficou para trás parece um pouco assustado. Não sabemos o que está acontecendo na central ou na capital, muito menos como estão Amelie e os outros que seguiram a oeste. Mas algo não parece certo. E o que é pior, um monte de gente desenvolveu um tipo de agorafobia, como se só a ideia de ir para fora as deixasse apavoradas. Sabe, as distribuições e estações de acesso por esses cantos não são como as do leste. Elas são muito mais isoladas, bem no meio do nada mesmo. Não dá para evitar se sentir alheio ao mundo. E também não há muitos funcionários disponíveis, ou seja, você frequentemente tem que trabalhar por 2, e pode deixar tudo ainda mais solitário. E ainda tem os rumores de terrorismo. Sou só eu ou parece ter mais mulas ultimamente? Não me entenda mal. Sei que não querem nada com a gente. Tudo o que querem é nossa carga, não é? Bem, isso não muda o fato de que estão dificultando o nosso trabalho. Até porque muitos deles costumavam ser portadores de primeira classe e poderiam estar muito melhores que nós se não tivessem, bem, você sabe. Mesmo assim, por enquanto, os sistemas de rede estão funcionando. Estamos só esperando o dia em que a segunda expedição chegará com o Qubit funcional. Até lá, vamos manter as coisas funcionando.
Ao menos isso podemos fazer pela Bridges e pelo país, não é? Outros. Mensagem 1. Um chamado às armas. Quem é desconhecido, quando desconhecido, onde desconhecido. Ainda não terminamos. A gente mal começou, ainda estamos longe de acabar. Eles acham que saíram impunes, que encobriram os rastros deles e nos eliminaram. Ninguém sabe e ninguém nunca vai saber. É nisso que eles acreditam. Mas ainda estamos aqui, ainda lembramos, e ainda temos o estômago para isso, não é? Eu sei que eu tenho, e eu acho que vocês também têm. Então, fiquem comigo e lutem. Vamos destruir o futuro falso que a Bridges está construindo para nós e recuperar o que é nosso por direito. E aqui a gente acaba as entrevistas. Agora tem os e-mails. E-mail Benjamin H. Centro de Distribuição Oeste de Capital Knot City. Pedido de teste. Preciso que você procure uma carga perdida. Você está saindo muito bem, Sam Bridges. Bem, acho que não poderia esperar menos do grande entregador. Fiquei sabendo das histórias. Dizem que você é muito fã de Half-Life. Já fomos unidos, mas agora estamos espalhados por aí. Mas é por isso que temos que continuar trabalhando, não é? Enfim, olha só. Tenho um favor para pedir. Preciso que você ache uma carga perdida para mim. Sabe aquele rio ao norte do centro de distribuição que fica a oeste de Capital Knot City? É só seguir por ele para o nordeste do centro e você deve achar o que estamos procurando. É um cubo. Então deve ser fácil encontrá-lo. Você provavelmente não deve ter visto nada parecido antes. Então não o culparia se ficasse meio desconfiado. Mas ele não é perigoso. É muito importante para mim. Tão importante quanto a própria vida. Se achar o cubo, seria ótimo se conseguisse levá-lo ao centro de distribuição oeste de Capital Knot City. Vou mandar um punhado de curtidas para você em troca, é claro. E mais alguma outra coisinha também. Você é o único que pode me ajudar, Sam. Conto com você. Outro e-mail do Benjamin. Que tal tirar uma folga em um quarto privado? Você tem se esforçado bastante, Sam. Sua nota de portador vai aumentar um monte se continuar assim. Mas eu me pergunto, como anda o seu bebê? Mesmo que você esteja se sentindo bem, pode ser uma boa ideia dar uma folga ao pequenino de vez em quando. Sei lá. Não consigo evitar simpatizar com bebês, eu acho. Talvez porque eu também seria um, se meu sobrenome começasse com B. Entende o que eu quero dizer? É isso aí. Vá para uma daquelas instalações subterrâneas, isso é um quarto privado, e descanse. Meu conselho é esse. Seu bebê vai agradecer. Vejo você por aí, Sam. Nick Aston. Ainda vivo, novato? Capital Knot City. Sam, como vão as coisas por aí? Você é bem eficiente para um novato, hein? A chuva temporal deve estar deteriorando seu equipamento, não? Talvez tenha até coisas no seu kit que não dê mais para usar. Mas olha, não se precipite jogando coisas fora. Você tem a opção de levar seu equipamento antigo a um terminal de entrega e reciclá-lo. E aí você vai poder fabricar qualquer coisa novinha que queira usar. Não sei se você sabe, mas o sistema de reciclagem é tudo operado pela Fundação Bridges Strand. Pois é. A própria presidente criou isso como meio de converter ferramentas e equipamentos avariados em recursos utilizáveis. Por outro lado, se seu equipamento estiver só um pouco danificado, mas você ainda quiser se desfazer dele, pode usar um armário compartilhado para doá-lo a outro portador que precise mais que você. E pode acabar recebendo curtidas pela generosidade, além de ter aquela sensação gostosa de ter ajudado um colega. E, obviamente, o esquema é de 2 vias, ou seja, você pode pegar coisas que outros portadores deixaram em armários, compartilhados se precisar de uma ajudinha. Enfim, tanto o sistema de reciclagem quanto os armários compartilhados têm seu papel, e você é que decide qual método melhor se adapta às suas necessidades no momento. Você ainda tem muito a aprender, mas vai pegar o jeito rapidinho. Tenho grandes expectativas para você, garoto. E o Benjamin novamente. Condição da carga e notas do seu portador. Como está o bebê, Sam? Espero que tenha conseguido evitar a autotoxemia por completo. Falando nisso, eu queria saber, como andam suas notas de portador? Cada vez melhores, eu imagino. Talvez você nem se importe mesmo com essas coisas, não é mesmo? Bom, caso se importe, vou te passar uma explicação rápida porque eu sei que pode ser bem confuso. A Bridges desenvolveu um sistema exclusivo para avaliar os desempenhos dos portadores, que foca em 5 categorias: condição da carga, volume da carga, velocidade, elo social e diversos. Obviamente, o objetivo é obter notas altas nas 5 categorias. Na minha opinião, você deve priorizar a condição da carga. Sei lá, de que adianta carregar uma coisa pela metade do continente se ela ficar em pedaços no caminho? Claro, algumas pessoas não dão muita bola. Algumas até vão aceitar uns 50% de dano. Mas fala sério,
Imagina pedir uma dúzia de parafernálias e receber metade quebrada. Não, com certeza é melhor priorizar a condição. Trate sua carga com carinho e respeito e você receberá bem mais curtidas. Vai por mim. Esse era o meu lema quando era portador. Nem sempre era fácil, como pode imaginar. Às vezes as coisas ficavam arriscadas. Mas eu aprendi a aguentar firme e entregar a minha carga inteirinha. Espero que se lembre disso, Sam. Afinal, você tem um potencial para ser um portador muito melhor do que eu fui. Maravilha, olha aí. E acabaram as nossas validações dentro do quarto, galera. A gente recebeu algumas curtidas aí. E a missão continua, galera. Estamos mais perto aí de Port Nori e de desvendar mais os segredos de Death Stranding. Cada conexão feita é um passo à frente. E se você curtiu essa jornada até aqui, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos episódios. Aproveita e comenta o que mais te chamou a atenção aí e compartilha com os amigos para ajudar no crescimento do canal. Se você quiser ajudar ainda mais o meu trabalho por aqui, dá uma olhada no link da LivePix ou escaneia o QR Code que eu deixei aí na tela para fazer uma doação. Não importa o valor, qualquer ajuda é sempre bem-vinda, muito bem-vinda por sinal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Deixei aqui algumas sugestões para vocês. Sucesso, paz e até a próxima. Nos vemos em breve, diversos players.